O que um judeu tem a dizer aos seus irmãos judeus a respeito de Jesus? O autor aos Hebreus, um judeu, escrevendo aos seus irmãos, aos nossos irmãos hebreus, judeus, fala a respeito de Jesus e de toda a sua obra, da sua personalidade, da sua pessoa, do seu ser e de tudo que Jesus fez. Comparando, contrastando e contrapondo Jesus com outras entidades, Jesus e os anjos, Jesus e os sacerdotes, a nova aliança com a velha, os sacrifícios da nova aliança com os sacrifícios da velha aliança. Então, sempre mostrando assim, dizendo, Jesus é superior a tudo isto. Agora, veremos o que um judeu mostra aos seus irmãos judeus, o verdadeiro sentido dos sacrifícios do Antigo Testamento que eram feitos pelos sacerdotes. Veja isto. Em Hebreus capítulo 9, versículos 6 a 11, está escrito assim: Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta parábola, se oferecem assim dons como sacrifícios, embora estes sacrifícios, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, e que não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno da reforma. Olhe o que um judeu esclarecido está mostrando aos seus irmãos compatriotas judeus. Aqueles sacrifícios eram uma parábola, uma representação do que viria no futuro. Cada animal morto, como eu disse num vídeo passado, cada animal morto representava a morte de Jesus. Cada gota do sangue desses animais representava a gota do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Tudo isto era uma representação. Aqueles animais, na verdade, não perdoavam a ninguém. Aquele sangue não perdoava nada, não purificava nada. Não é capaz de purificar a consciência de alguém. Um judeu, quando oferecia sacrifícios, não tinha, na verdade, a sua consciência voltada para dizer, eu não devo pecar mais. Eu creio que raríssimos judeus pensavam com dó naquele animal que estava morrendo. Poucos pensariam, eu pequei e este animal tem que morrer porque eu pequei. Ninguém pensava isto. Apenas pensavam, se eu pecar, é só matar o animal e pronto. Aqueles sacrifícios não aperfeiçoavam a ninguém. Aqueles sacrifícios não corrigiam a ninguém. Aqueles sacrifícios não ensinavam a ninguém. Eram ritualísticos, eram cerimoniais, eram simbólicos, mas eles em si não faziam nada pela pessoa que estava oferecendo, nem mesmo pelos sacerdotes. O que o autor aos Hebreus está mostrando aqui é isto. O sacrifício de Cristo é completamente superior a qualquer sacrifício, porque Jesus é superior a qualquer animal, Jesus é superior a qualquer sacerdote, consequentemente, Jesus é a oferta perfeita e o ofertante perfeito. Jesus é o sacerdote perfeito, Jesus é a
oferta perfeita. Assim, se o sacerdote não era perfeito naquela época e, consequentemente, não podia fazer nada além do que oferecer o sangue de outro, Jesus é o sacerdote perfeito que oferece o seu próprio sangue. Se as ofertas, se os animais não eram perfeitos e o seu sangue não conseguia purificar a ninguém, Jesus é a oferta perfeita, cujo sangue nos purifica de todo o pecado. Neste sentido, o autor aos Hebreus mostra que o sacrifício de Cristo é completa e infinitamente superior a qualquer sacrifício que qualquer sacerdote poderia ou pudesse oferecer. Hebreus 10, 1. Veja o que diz. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. O autor até pegou bastante pesado nesse sentido, e eu concordo que ele deveria realmente esclarecer os seus destinatários sobre isto, seus compatriotas a respeito disto. Pense você, judeu. É coincidência que depois que veio o Mashiach, os sacrifícios cessaram? É coincidência que justamente depois da morte de Jesus, os sacrifícios de animais foram interrompidos e até agora não são feitos mais? Por quê? Por que os rabinos não explicam isto da maneira correta? Por que você não é levado a crer e pensar o que realmente teria acontecido? É porque o sacrifício de Jesus foi tão perfeito na cruz que ele foi feito uma vez por todas, com benefícios para o passado e para o futuro. Então, depois da morte de Jesus, cessaram-se os sacrifícios. Você que mora em Jerusalém, você que vai a Jerusalém e visita as antigas instalações de onde seria o templo, o local do templo, e onde seria colocado o altar dos sacrifícios, dos holocaustos, você vê algum altar lá? Existe algum altar? Em Jerusalém, em Israel, é feito ainda hoje algum sacrifício de animal? Ora, mas não está previsto no Antigo Testamento? Não está previsto na Torá? Você, como judeu, não teria que oferecer? Você, como judeu, hoje, não teria que matar animais? Você não teria que levar as coisas até Jerusalém? Então por que você não leva? Então por que você não mata um animal hoje? Por que os judeus de hoje não sacrificam animais? É isto que o autor aos Hebreus está mostrando a você, judeu. Que o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi completo, e que a partir deste sacrifício, aquela velha aliança com relação aos animais acabou. Não haverá mais, não precisa mais. Por quê? Não era o sangue dos animais que purificava o pecado. Aquilo apenas representava o sangue de Cristo. Olha o que o autor aos Hebreus fala. Eu vou ler de novo para você ver. Capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei, esta lei dos sacrifícios, tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Tudo aquilo era apenas sombra, não era a imagem real. Você acha que Deus vai querer que esses sacrifícios sejam repetidos pela eternidade? Você acha que isto é um mandamento perpétuo de Deus? É claro que não. Quando a Bíblia fala da lei, da Torá, ela está dizendo da Torá como ensinamento, como princípios e como valores. Eu pergunto a você, judeu, antes de Adão pecar, Adão sacrificava animais a Deus?
Adão fazia aquelas ofertas e aquelas lavagens ritualísticas? Não, não fazia. Aquilo entrou depois, mas eu digo a você, antes de Adão pecar, ele era obediente a Deus? Era. Mas Deus exigiu essas coisas dele? Não. E depois que o Mashiach estiver reinando nessa terra, não haverá mais sacrifícios, ou seja, nunca mais haverá sacrifícios. Porque o sacrifício do Mashiach foi perfeito, completo e definitivo. Você não precisa mais ficar sacrificando coisas a Hashem. Jesus já fez isso por você.